Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 1, cujo título é Salmos, um guia devocional para o cristão. Irmãos, a nossa lição de hoje inaugura a nossa nova revista do segundo trimestre de 2020 da editora Betel, a revista Salmos. Vai ser um trimestre todinho exclusivamente voltado para estudar esse livro tão maravilhoso, tão importante na nossa vida devocional. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo trimestre anterior. O trimestre anterior foi extraordinário. O tema família é muito maravilhoso e realmente nós estávamos precisando muito daquela revista. E eu peço desculpa para os irmãos por não ter conseguido gravar aí as últimas lições, ter deixado vocês em falta nesse tocante. Eu tentei compensar isso gravando as aulas ao vivo, tá, nos últimos domingos de manhã, mas a gente vai tentar se organizar para que nesse próximo trimestre a gente consiga gravar todas as aulas como fizemos com as 8 primeiras do trimestre anterior, tá? Então vamos entrar no nosso conteúdo propriamente dito, vamos dividir a nossa exposição de hoje em 5 tópicos. No tópico 1 nós vamos falar acerca das formas de adoração no Antigo Testamento, é uma breve introdução acerca da adoração no Antigo Testamento. No tópico de número 2 nós vamos falar acerca do livro de Salmos propriamente dito, para apontar as suas características principais. No tópico número 3 e 4 nós vamos falar sobre poesia. Eu pensei, irmãos, em explicar diretamente para vocês como era a poesia hebraica, mas depois eu percebi que isso seria praticamente impossível, ou pelo menos seria impossível fazer isso de maneira didática antes de nós entendermos um pouco de poesia de um modo geral. E a melhor maneira de a gente entender poesia de um modo geral é entendendo a poesia no nosso idioma, que é o português. Então no tópico 3 eu vou falar acerca da poesia em português e no tópico 4 acerca da poesia em hebraico. E no tópico 5 nós vamos falar acerca da divisão do livro de Salmos. O livro de Salmos tem algumas divisões que são importantes a gente conhecer para níveis meramente técnicos, tá? Uma outra observação que eu queria fazer com vocês antes de nós entrarmos no nosso tópico 1 é acerca da natureza técnica dessa lição. A lição de hoje ela é uma introdução ao livro dos Salmos, então a gente não vai entrar em nenhum conteúdo devocional propriamente. A gente vai mostrar para vocês características desse livro de um modo geral, tá? Então é uma aula técnica. Se você não se sentir confortável em ministrar essa aula para sua classe, pode utilizar, você que está em quarentena aí com a sua igreja, pode utilizar esse vídeo, envia para eles e avisa para eles que a partir de 10h20 eu vou estar respondendo e tirando dúvidas para todos os irmãos ao vivo aqui no canal. Eu também quero pedir perdão para os irmãos por todos os vídeos que eu tenho gravado ao vivo no canal. É porque eu tenho 2 canais, o meu pessoal, Jefferson Vicente, e o canal da EBD Betel, que eu tenho utilizado exclusivamente para postar vídeos da Escola Bíblica Dominical. No entanto, irmãos, como no meu canal pessoal eu não tenho ainda 1000 inscritos, eu não consigo gravar live no celular naquele canal. Então eu fico utilizando o canal da EBD Betel para usar para atividade da minha igreja, tá? Então eu peço perdão para vocês aí, porque eu sei que quando vocês recebem a notificação, vocês ficam imaginando que é pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Então eu vou tentar contornar essa situação. Um amigo meu já deu até algumas dicas para eu estar usando o canal Jefferson Vicente, mesmo sem ter 1000 inscritos. Então eu peço perdão para vocês em relação a isso. E vamos que vamos, porque esse trimestre está maravilhoso também. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco durante todo esse percurso. Vamos então, irmãos, para o nosso tópico de número 1, formas de adoração no Antigo Testamento. Como eu disse para vocês, irmãos, esse tópico vai ser uma abordagem muito rápida acerca das formas de adoração. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos as pessoas adorando ao Senhor através das suas orações. Um grande exemplo disso é a oração de Salomão na inauguração do templo. Aquilo ali é uma nítida oração de adoração. Nós vamos encontrar também as pessoas adorando ao Senhor através de ofertas, ofertas de animais, ofertas de cereais, ofertas de pães, ofertas de libação, que é derramar vinho sobre o animal que estava no altar. Nós vamos encontrar ofertas também em dinheiro daqueles que vinham de longe e não tinham condições de trazer as suas produções em espécie, então eles tinham que trocar por dinheiro. Então nós vemos vários tipos de oferta no Antigo Testamento que eram formas de adoração também, tá? Nós encontramos também a postura corporal, como se prostrar como forma de adoração. Nós vemos também ficar de pé como reverência à palavra de Deus sendo realizada lá no livro de Êxodo, isso também é uma forma de adoração. E nós temos também a forma mais popular de adoração, que é o louvor, tá? O louvor no Antigo Testamento, irmãos, ele era tanto para ser cantado, quanto ele era para ser também declamado. Lembrando aqui que não era muito comum todo mundo ter instrumento de corda. Isso aí eram instrumentos de corda, eram coisas de difícil acesso, tá? Então não era todo mundo que tinha.
Então a maioria dos salmos no dia a dia das pessoas eram declamados, como você vê até hoje, quando você entra em qualquer site, em qualquer canal do YouTube de judeus ortodoxos que praticam a leitura da Torá e a leitura do Antigo Testamento de maneira repetitiva, você vê eles lá balançando a cabeça e recitando a leitura que eles estão fazendo naquele momento. Então aquilo ali é o declamar a leitura em hebraico, tá? Então boa parte dos salmos foi feito exclusivamente para serem declamados de maneira poética, e aí poesia aí você tem que entender que é uma forma de poesia hebraica, não tem nada a ver com a nossa poesia, eu vou estar explicando isso no tópico 3 e 4, e também para ser cantado junto com instrumentos, como saltério, como harpa, como tambores, tímpanos. Então todos esses instrumentos eles acompanhavam o louvor de alguns salmos. Jefferson, é possível saber quais salmos eram para ser declamados e quais salmos eram para ser cantados? Infelizmente, nós não conseguimos preservar esse conhecimento. Esse conhecimento se perdeu ao longo do tempo e hoje quem tenta musicalizar os salmos, musicaliza qualquer um, e quem tenta declamar pode também declamar qualquer um, afinal de contas, declamar, ainda que seja música, pode ser declamada, não tem nenhum problema, tá? Então é importante trazer essa informação para vocês, irmãos, para vocês não pensarem que todos os salmos eram cânticos, tá? E também para ficar mais claro para vocês, a ideia de que o livro dos Salmos não é o único lugar da Bíblia que tem cânticos. Você vai encontrar os cânticos espalhados por todo o Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Você vai encontrar, por exemplo, o cântico de Moisés, lá no livro de Êxodo. Você vai encontrar o cântico de Miriam. Você vai encontrar o cântico de Débora, lá em Juízes. Você vai encontrar o cântico de Ana, depois que ela concebe Samuel, lá em 1 Samuel. Você vai encontrar também um tipo de cântico ou de declamação com um tom meio fúnebre, de tristeza, que são as lamentações. E o principal compilado de lamentações que nós temos na Bíblia são as lamentações de Jeremias. Aquilo ali também é uma linguagem poética, uma linguagem de cântico. Nós encontramos também como forma de cântico, aí ou como forma poética, que poderia ser cantado ou não, a gente não sabe responder por causa da perca que nós tivemos na tradição histórica, que é o livro de Abacuque, capítulo 3. O livro de Abacuque, capítulo 3, não é uma escrita em prosa, é uma escrita também poética. E aqui vai uma breve explicação e rápida acerca da diferença entre a prosa e a poesia. Na prosa, a escrita ela é feita de maneira cursiva, de um extremo da página até a outra. É uma escrita de uma revista, é escrita de um jornal, é escrita de um site da internet. Ele é escrito de uma ponta a outra, tá? Até da nossa própria Bíblia, na maior parte dos escritos da nossa Bíblia, ela é escrita em prosa, tá? E a escrita poética, qual é a diferença dela? A diferença dela é que ela não é escrita de maneira cursiva até o final da página. Ela é escrita em versos, que são pequenas frases, que sucedem outras frases que juntas formam estrofes, e se essas estrofes são repetidas, elas se tornam em refrãos, tá? Então a poesia, ela tem pequenos versos que são pequenas frases. E essas frases, no geral, não vão até o final da página, elas param ou no meio da página ou até um pouco antes. Existem versos até de uma palavra, ou de duas. Então o verso ele costuma ser bem menor do que uma frase escrita em prosa, tá? Então esses textos que eu acabei de citar para vocês aqui, tanto os cânticos que eu citei de Moisés, de Ana, de Débora, de Ana, Lamentações de Jeremias, Abacuque 3, o livro de Salmos inteiro, tá? O livro de Provérbios, todas essas literaturas não foram escritas em forma de prosa, mas sim em forma de poesia, em versos, tá? Outra informação importante aí dentro dessa área introdutória também que eu gostaria de trazer para vocês é que a música era escrita em prosa, em versos ou em poesia, mas nem toda poesia era música. A poesia hebraica, eu vou especificar isso no tópico 4, ela tinha tanta poucas regras, ela era tão fácil de ser escrita, que ela servia para escrever provérbios, ela servia para escrever profecias, tem profecias escritas em poesia, ela serve para escrever textos para serem declamados, ela serve para escrever músicas. Então, a estrutura de versos, ela serve para escrever vários tipos ou vários gêneros literários diferentes, tá? A maior prova disso é o livro de Provérbios, que é praticamente todo escrito em versos, mas não são músicas para serem cantadas nem para serem declamados, tá? São apenas frases de sabedoria. Então vamos avançar aqui no nosso conteúdo. Vamos entrar então no nosso tópico 2, que fala de modo específico do livro de Salmos, que é o maior compilado de louvores que nós temos na Bíblia, tá? Lembrando aqui que louvores tem toda a Bíblia, inclusive no Novo Testamento. No entanto,
O livro de Salmos é o livro da Bíblia que mais compilou louvores, afinal de contas são 150 louvores reunidos, tá? O livro de Salmos em hebraico, irmãos, ele tem um nome, e o nome dele é Terlim. E esse nome Terlim, ele tanto pode significar louvores como pode significar saltério, tá? Na verdade, o termo mais técnico, a tradução mais técnica seria saltério. E o que é o saltério? Saltério é um tipo específico de harpa que era utilizada naquele tempo, tá? Então, nos dias de Davi, de Salomão e por diante, a harpa que era utilizada tinha um nome próprio que era saltério, tá? Então, isso indica que esse livro ele foi um livro que buscou reunir louvores que tinham acompanhamento musical. Contudo, alguns daquelas poesias certamente não eram acompanhadas por instrumentos, até porque foram escritos em contextos muito diferentes e para aplicações diferentes, tá? Nem todos foram escritos para serem louvados no templo, como boa parte dos salmos de Davi, tá? Então, avançando aqui, esse nome Terlim, ele significa saltério, que é um tipo de harpa. Se você quiser ver os saltérios modernos, basta você colocar no Google Imagens, vai aparecer para você lá uma imagem de um saltério. E o livro de Salmos, irmãos, diferentemente da grande maioria dos livros da Bíblia, tanto do Novo como do Antigo Testamento, ele não foi escrito de uma vez só, tá? O livro de Mateus parou para escrever aquele livro, escreveu todo de uma vez só. O livro de Lucas também, o livro de João também. Esses livros foram escritos por um autor só e de maneira contínua, né, sem interrupção. O livro de Salmos não. Ele foi um compilado de vários salmos escritos durante vários séculos, tá? Então, o livro de Salmos é a reunião de muitos salmos escritos em épocas diferentes e por pessoas diferentes, sendo que grande parte dos salmos nem tem a identificação do seu autor, tá? E esses salmos, irmãos, eles foram escritos, como eu disse para vocês, em linguagem poética, tanto para serem declamados e alguns outros para serem cantados, como expressão de adoração. Por quê, irmãos? Porque você pode adorar com um discurso? Claro que sim. Mas é muito mais bonito você adorar com uma música que é acompanhada por ritmo, melodia e harmonia do que você adorar com apenas um discurso. Quando você usa arte para expressar aquilo, uma mensagem, você consegue transmitir muito mais sentimentos através da arte do que simplesmente através da fala, pura e simples. Isso por quê? Porque na fala a gente utiliza os argumentos, a gente utiliza os signos das palavras para transmitir uma informação. Numa arte, nós utilizamos outros veículos de comunicação. Como, por exemplo, a gente pode, através de uma música, imprimir um sentimento através de um ritmo. Quando você coloca um ritmo muito animado, você tende a transmitir para as pessoas a sensação de alegria. Quando você coloca um ritmo melancólico, você tende a transmitir para as pessoas, com aquelas frases da música, um sentimento mais triste. Então você consegue, trabalhando ali com melodia, com harmonia e com ritmo, gerar ou transmitir com muito mais facilidade os sentimentos. Então, a comunicação através da arte é sempre uma comunicação muito mais rica, porque ela é um veículo muito mais adequado para transmitir sentimentos. E o adorador, irmãos, ele é alguém que está querendo transmitir um sentimento para Deus, que é o sentimento de adoração. Então, um adorador, ele sempre vai procurar, no momento que ele estiver exalando o desejo de glorificar o nome do Senhor, ele sempre vai procurar transmitir isso através dos meios que mais viabilizem a expressão desses sentimentos. Então, por exemplo, a Bíblia fala que quem está alegre, canta. Quem está alegre, canta. Porque expresse a sua alegria da melhor maneira possível. A melhor maneira que você tem para expressar a sua alegria é através da adoração animada, da adoração alegre. Nós encontramos também, irmãos, adoração através das artes plásticas, pessoas que fazem imagens, quadros, pinturas. Isso é perfeitamente possível, não tem nenhum problema disso. Só que o que foi preservado para nós no livro dos Salmos foram adorações, foram sentimentos transmitidos através da poesia e da música. Então esses sentimentos, eles variaram conforme o momento e conforme o autor. Nós temos, por exemplo, poesias ou salmos de profundo lamento e profunda tristeza. Um exemplo disso é o Salmo capítulo 6, versículo 2 a 7. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma.
Salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Você vê, irmãos, que esse Salmo capítulo 2 aqui é um salmo que expressa para Deus uma profunda tristeza. Uma profunda tristeza. Nós vamos encontrar também, no sentido oposto, salmos que expressam muita alegria e muito júbilo, como o Salmo 98, versículo 4 a 6. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor com harpa e com voz de canto, com trombetas e com buzinas, exultai perante a face do Senhor, do Rei. Aleluia. Nós vemos aqui um salmo que expressa muita alegria. Nós vamos encontrar também salmos de expressão de esperança, salmos de expressão de pura adoração, salmos de expressão de arrependimento, como o Salmo 51. Então, os salmos eles expressam vários sentimentos que estavam no coração do adorador naquele momento que ele escreveu e que ele editou esse salmo. E esses salmos, irmãos, além de terem sido escritas em épocas diferentes, com sentimentos diferentes, eles também foram escritos por autores diferentes. Nós encontramos, por exemplo, Moisés escrevendo um salmo, que é o Salmo 90, é um salmo que é famoso, que fala acerca de ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. É o salmo que diz também que a vida do homem é até 70 anos, né? E aqueles que chegam a 80 é só enfado e cansaço. Nós temos também salmos de Davi. Davi é o grande compositor desse livro. Ele escreveu, pelo menos atribuem-se a ele, 73 salmos. Os mais famosos são o Salmo 90, o Salmo 23 e o Salmo 51, Salmo 23, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Salmo 51, o Salmo do arrependimento depois do pecado dele com Betseba. Nós encontramos também Salomão. Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo de número 72 e o Salmo de número 127. Nós encontramos também Asaf, que era ministro-chefe de louvor, lá do período que Davi instituiu os levitas para louvarem continuamente perante o tabernáculo. Isso foi dado continuidade por Salomão e pelos filhos de Salomão. Nós encontramos aí Asaf escrevendo 12 salmos. Tinha um grupo de levitas também que também louvava no templo, que eram os filhos de Coré. Os filhos de Coré também compuseram 12 salmos. Nós encontramos também Emã, que escreveu um, e Etan, que escreveu um. Os outros salmos, irmãos, mais de 50, foram salmos anônimos, tá? Os mais famosos deles são o Salmo 1, o Salmo 91 e o Salmo 121. Salmo 1 é o salmo que fala sobre a roda dos escarnecedores. Salmo 91 não preciso nem falar qual é. O Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só para vocês terem uma ideia que esses 3 salmos riquíssimos e tão famosos foram escritos por autores completamente anônimos, que a história não preservou os seus nomes. A evolução do livro de Salmos, irmãos, ela se deu como a evolução da nossa harpa. Eu não sei se você sabe, mas a nossa harpa não foi escrita de uma vez só. A nossa harpa, ela foi uma coletânea de louvores que foram sendo acumulados com o decorrer do tempo. Como vocês sabem, os fundadores da Assembleia de Deus do Brasil foram os missionários Daniel Berg e Gurnavingre. Eles eram suecos e eles estavam morando nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, quando um avivamento pentecostal que começou em Los Angeles, lá na rua Azusa, ele tomou os Estados Unidos e alcançou a cidade de Chicago. Lá, quando eles receberam esse avivamento na cidade de Chicago, eles receberam um direcionamento de Deus para viajarem para a América do Sul, para um lugar chamado Belém do Pará. E eles fizeram essa viagem, fundaram a Assembleia de Deus do Brasil em Belém do Pará, e dali eles espalharam a Assembleia de Deus por todo o Brasil. Já na década de 30 do século passado, o Gurnavingre ele já estava presidindo uma igreja aqui em São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, que antigamente era a capital do Brasil. Ele já estava presidindo aqui em São Cristóvão, uma das principais Assembleias de Deus do Brasil. Hoje a Assembleia de Deus de São Cristóvão é vinculada à Convenção Geral, porém Madureira, que posteriormente se tornou a maior igreja do Ministério de Madureira no estado do Rio de Janeiro, se separou, como vocês sabem, já da história. E foram esses 2 missionários, aí, Daniel Berg e Gurnavingre, que começaram a compilar os primeiros louvores da nossa denominação. Nós encontramos aí, em primeiro lugar, eles louvando ao Senhor com hinos que eles traduziram, tanto do sueco quanto também do inglês para o português. E se somaram a esses hinos os hinos também do inário da Assembleia, da Igreja Congregacional, que tinha surgido alguns anos antes
e que era utilizado pelos primeiros assembleanos juntamente com os hinos que Daniel Berg e Gunnar Wingre traduziram para o português. Logo depois, eles próprios começaram a compor alguns hinos, e aqui eu falo eles próprios, os missionários de um modo geral, porque a verdadeira compositora dentre eles era a esposa do Gunnar Wingre, a Frida Wingre. Ela compôs aproximadamente 30 louvores da nossa harpa. Então, em 1917, nós já tínhamos o Cantor Pentecostal, editado aí pelo Gunnar Wingre, com 194 hinos, e no ano de 1931, o Gunnar Wingre também tinha feito o Psaltério Pentecostal com 221 louvores. Porém, foi lá no Nordeste que surgiu o primeiro inário com o nome Harpa Cristã. E esse inário tinha 100 hinos, ele foi compilado em 1922. 1923 ele já tinha 300 hinos, 1932 já tinha 452 hinos e 1941 ele já tinha 524 hinos. O grande propulsor desse inário foi o missionário também, vinculado às Assembleias de Deus dos Estados Unidos e da Suécia, Samuel alguma coisa, o sobrenome dele eu esqueci agora. Samuel Nistrom. Ele era vinculado aí com Daniel Berg e Gunnar Wingre, ele veio para o Brasil também para fortalecer as Assembleias de Deus que estavam em formação aqui no Brasil, e ele traduziu vários outros hinos, tanto do sueco quanto do inglês, para o nosso idioma. E o grande adaptador dessas traduções, que não eram muito boas, porque ele não era muito versado no português, o grande adaptador dessas traduções meia boca para uma linguagem mais corrente no linguajar do povo brasileiro de um modo geral, foi o nosso patriarca Paulo Levas Macalão, o fundador da Assembleia de Deus de Madureira. O nosso pastor querido Paulo Levas Macalão, por ele ser músico, ele fez as adaptações dessas traduções para o português, que eram traduções muito ruins. E por causa disso, muitas dessas traduções acabaram sendo incluídos na harpa cristã como sendo de autoria do Paulo Levas Macalão. Se você olhar, ele aparece mais de 200 vezes na harpa, só que na grande maioria das vezes não era autoria própria. Eram adaptações de traduções aí feitas de maneira não tão boa, tá? E por isso ele leva a autoria. Em 1996, agora mais recente, são acrescentados mais 116 hinos e a gente tem a harpa cristã, conforme nós usamos nas nossas igrejas hoje, com 640 louvores, tá? Então você vê que os louvores foram sendo acrescentados com o tempo. Primeiro, louvores muito antigos lá dos Estados Unidos e da Suécia, século XVI, XVII, XVIII. Depois, numa segunda leva, nós temos os primeiros compositores aqui do Brasil, Frida Wingre, com certeza uma das primeiras, e novas traduções feitas também pelo pastor Samuel Nistrom, que era também sueco. Logo na sequência, nós temos composições do pastor Paulo Levas Macalão e de outros brasileiros também. E isso tudo fez com que, ao longo de aproximadamente aí 80 anos, se formasse a nossa harpa cristã, com 640 anos. Então foi uma evolução gradativa. Isso aconteceu também, irmãos, na literatura hebraica. Só que em vez da harpa cristã dos judeus, que era o livro de Salmos, ser composto em 80 anos, foi composto em aproximadamente 800 anos, 700 anos. Tem alguns que dizem que no máximo 600 anos. Mas foi composto em aproximadamente 700 anos. E foram se acumulando os salmos, um após o outro. E esses salmos, eles foram sendo acrescentados, em primeiro lugar, a partir de Davi, porque Davi, ele não inaugura o louvor em Israel, mas Davi inaugura o louvor mantido pelo Estado. Antes de Davi, o louvor era um louvor espontâneo, o louvor era um louvor da comunidade, de cada tribo, de cada clã. O louvor ao Senhor ele era muito regionalizado em cada clã. Com Davi, porém, com um governo centralizado e um local exclusivo de culto que ficou sendo Jerusalém, muito embora Davi ainda não tivesse construído o templo, mas ele já tinha a Arca do Senhor em Jerusalém com o tabernáculo, ele instituiu o louvor organizado. Ele profissionalizou os levitas, que estavam quase sem função nesse período. E como que ele profissionalizou os levitas? Transformando os levitas em porteiros, ou seja, seguranças do templo, transformando os levitas em ministros de louvor e transformando os levitas também em auxiliares dos sacerdotes. Então, os levitas eles se profissionalizaram no louvor no templo. E a partir dessa profissionalização, irmãos, e essa profissionalização começou a demandar a edição de um inário, tá? Então, em primeiro lugar, colecionou-se os hinos escritos pelo próprio Davi e por pessoas ali da época de Davi.
Depois acrescentou-se, durante o período do Templo de Salomão, novos louvores. Provavelmente esses louvores eles foram parcialmente abandonados durante os períodos de apostasia de alguns reis apóstatas que viviam 20, 30 anos e acabavam com a adoração oficial no templo. E nós temos também esses louvores sendo restabelecidos por alguns reis reformistas, como por exemplo o rei Ezequias e o rei Josias, que reestabeleceram a adoração do Senhor no templo de um modo oficial. Logo depois de Josias vieram os seus filhos que também se corromperam, veio o cativeiro babilônico e nós temos uma nova quantidade de louvores sendo acrescentadas no período do exílio. O mais famoso deles é o Salmo 137, que nitidamente foi escrito no período do exílio. Olha como é que está escrito esse salmo. Juntos aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma canção de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então nós vemos aí muito claramente um salmo escrito durante o período do exílio. E nós vamos encontrar também, irmãos, salmos escritos após o exílio. Você quer o exemplo? Salmo 126, do versículo 1 ao 3. A gente pode fazer a leitura para vocês perceberem que foi um salmo nitidamente escrito após o exílio. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então você vê também muito claramente louvores escritos após o exílio. Então, como Davi ele começou a escrever por volta do ano 1000 a.C., o cativeiro aconteceu em 486 a.C., o retorno do exílio ocorreu em 439 a.C., e a reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém aconteceram em 445 a.C., nós temos aí um período muito longo de composição dos salmos, tá? De aproximadamente 600 a 700 anos, a depender aí do autor, tá? Dito isso, irmãos, vamos para o nosso tópico 3, a poesia em português. Como eu disse para vocês, o objetivo de falar da poesia em português é para que vocês entendam a poesia hebraica, tá? Então vamos lá para a poesia em português. Vamos citar aqui uma poesia que é muito famosa na literatura brasileira, que é a Canção do Exílio. Eu não vou citar essa poesia inteira, só quero mostrar para vocês a diferença entre verso, estrofe e refrão. Apesar dela não ter refrão, eu vou remeter vocês para a harpa cristã e vocês vão entender o que é refrão. Vamos lá? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Isso é um exemplo típico de uma poesia. Olha como é que ela é escrita. Cada linha dessa é um verso. E cada 4 linhas dessas formam uma estrofe. Se você tiver uma estrofe se repetindo várias vezes, ela é chamada de refrão. Como, por exemplo, no hino de número 1, ou melhor dizendo, como a grande maioria dos nossos hinos da harpa, como o hino de número 1, que começa: Deus prometeu com certeza. Isso é um verso. Chuvas de graça mandar. Segundo verso. Ele nos dá fortaleza. Terceiro verso. E ricas bênçãos sem par. Esses 4 versos compõem uma estrofe, tá? E aí, logo depois, vem um refrão. Por que que é o refrão? Porque ele se repete depois de cada nova estrofe, que é o chuvas de graças. A parte do chuvas de graças é o refrão do louvor, tá? Porque é uma estrofe que se repete várias vezes. Então essa é a estrutura de uma poesia. E uma das principais características, irmãos, que torna a poesia bela de ser pronunciada é o seu ritmo, é a sua divisão. Cada verso de uma poesia tem o mesmo tempo dos versos seguintes. Isso faz com que a declamação de uma poesia se torne algo belo, se torne algo com a cadência própria dessa obra de arte que é uma poesia. É claro que a partir do modernismo isso foi sendo superado, tá? Mas eu não quero falar da exceção, quero falar da regra. A regra é que toda poesia ela tem um tempo determinado.
E esse tempo é calculado por cada sílaba que é pronunciada na palavra. Observa aqui essa poesia que eu acabei de citar para vocês. A Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras. Minha terra tem palmeiras. Só que na contagem de sílabas, para a gente calcular o ritmo de um verso, a gente só conta até a última sílaba átona, tá? Ou melhor dizendo, até a última sílaba tônica. Então acaba em mei, porque essa é a sílaba tônica da palavra palmeiras. Então a gente tem 7 tempos aí no primeiro verso. Se você for no segundo, você vai contar também 7 tempos. Quer ver? Onde, tem 2, canta, e o logo na sequência você inclui também, que é mais uma segunda regra da contagem de tempo. Quando você tem uma vogal seguida de outra vogal, onde uma é tônica e outra é átona, elas se unem como uma só. Então, onde tem 2, canta o, tem mais 2, formando 4, e sabiá, tem sa, bi, e o A, como é tônico, é contado, é incluído também. Então você tem mais 7 tempos. Nós vemos também na seguinte, as, a, vez, que, aqui, gorjeiam. O geiam é, o gei aí é a sílaba tônica da palavra. Então você conta 7 também. E se você fizer isso com todas as outras seguintes, você sempre vai contar 7. Isso dá uma cadência própria na hora de recitar a poesia. Outra coisa extremamente importante também, irmãos, para a beleza de uma poesia são as rimas. Como você pode observar aqui, nessa primeira poesia citada na Canção do Exílio, a gente encontra finais muito parecidos se intercalando. Por exemplo, minha terra tem palmeiras. Urais, aí é a última sílaba. Onde canto sabiá. O A, aí é outra sílaba. As aves que aqui gorjeiam, aqui já é uma sílaba diferente. Então nós temos A, B e C. Não gorjeiam como lá. O lá, ele rima com sabiá. Então aqui a gente pode botar BB. Então a gente encontra aqui a primeira rima. Nossos céus têm mais estrelas. O lais aqui é a rima. Nossas vásas têm mais flores. Ureis, aqui a gente pode colocar aqui como um B. Nossos bosques têm mais vida, aqui entra o azinho, e nossas vidas mais amores. O amores, ele combina com flores. Então, nós encontramos aqui mais uma vez uma rima. Quando nós vamos para outros tipos de poesia também, como a poesia de Luís de Camões, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói que não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, você pode observar que a primeira combina com a última e a segunda combina com a terceira. Nós vamos encontrar também isso nos nossos louvores da harpa, porque todo cântico, irmãos, é também uma forma de poesia, tá? Só que cantada. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Cruz aqui é a nossa primeira referência, referência A. Até morrer eu a vou proclamar. Aqui é o nosso B. Levarei eu também minha cruz. Cruz mais uma vez, A. Até por uma coroa trocar. Aqui o ar do segundo verso combina com o ar do terceiro verso. Isso faz com que a entonação seja muito mais bonita, porque tem tempo e tem rima. Essas são as principais características da poesia em língua portuguesa. É claro que eu falei para vocês que isso sofreu uma certa evolução, mas no geral essas são as principais características. Na poesia hebraica, Jefferson, é a mesma coisa? Não. Na poesia hebraica o ritmo é diferente, não é contado por sílabas e também não tem rima. É por isso que a poesia hebraica, irmãos, ela é tão fácil de escrever. E é por isso que cabe dentro dela música, declamação, provérbios, orações, palavras de sabedoria. Cabe muita coisa dentro da poesia hebraica, tá? E quais são as marcas da poesia hebraica? As marcas da poesia hebraica são as sílabas tônicas dentro de cada palavra. Então você vai ter 3 sílabas tônicas dentro de palavras grandes, tá? Não palavras pequenas. Você vai ter 3 sílabas tônicas dentro de um verso e 3 sílabas tônicas no seguinte. Ou então você vai ter o 3-2, que é 3 sílabas tônicas no primeiro e 2 sílabas tônicas no segundo. Isso forma a poesia hebraica. Então, na entonação deles, você vê que eu fiz um 3-2. 3.
nananã, nananã. 2, nananã, nananã, nananã. 3, nananã, nananã. 2. É só você botar no YouTube aí, eu vou colocar na descrição para você algumas músicas em hebraico e você vai ver que a entonação é mais ou menos essa, tá? Como eu não domino o idioma hebraico, não tem como eu cantar aqui para vocês. Porém, eu assisti bastante vídeo do YouTube para dar essa aula para vocês, tá? Então, queridos, essa é a métrica para se construir o ritmo em hebraico. É diferente da métrica para construir um ritmo em português, tá? É muito importante ter clareza sobre isso. Por quê? Porque quando você lê um salmo, você não tem a impressão de que você está lendo uma poesia, como se você estivesse lendo Luís de Camões, como se você estivesse lendo qualquer outro grande poeta da língua portuguesa. São estruturas diferentes. E é por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês como é uma poesia em português, para vocês perceberem que há diferença da poesia em hebraico. Uma segunda característica também da poesia em hebraico é que a segunda frase, o segundo verso, ele costuma rimar com o primeiro, mas não com uma rima fonética. Como acontece sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, combinando com a cruz do primeiro verso. Até por uma coroa a trocar, o trocar aí combinando com o segundo verso, tá? Não é assim a rima hebraica. A rima hebraica é rima de ideias. Ou ideias que se somam, ou ideias que se contradizem. Nós vamos ver, por exemplo, ideias que se somam no Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor dos que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Você vê que a segunda frase ela complementa e reforça a primeira. Já no Salmo 37, versículo 21, nós vamos encontrar ideias, um paralelismo contraposto, que é o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Então nós vamos encontrar principalmente essa estrutura no livro de Provérbios. Você vê que ele faz uma frase e rima a frase de baixo, não com a rima fonética, mas uma rima de ideias contrárias. E isso, irmãos, ele é fundamental para você conseguir fazer uma interpretação mais apurada e mais aprofundada do texto. Saber que uma frase pode estar complementando e aprofundando a outra. Vai fazer com que você entenda aquilo ali com maior riqueza de detalhes, tá? Enfim, irmãos, eu poderia aqui também dar mais uma mergulhada aqui nesse assunto, mas é um assunto chato para a grande maioria das pessoas, porque é muito técnico, mas é importante a gente ensinar, porque isso é uma escola bíblica dominical, não é um culto, eu não estou pregando aqui, eu estou ensinando para vocês, tá? Mas a parte mais técnica já passou, tá? E é com base nessas estruturas que eu acabei de mencionar para vocês da poesia hebraica, a gente sabe que a grande maioria do livro de Jó foi escrito em linguagem poética, não foi escrito em prosa, não foi escrito com narrativa. Quando você pega o livro de Jó numa tradução mais moderna, não estou falando da nossa João Ferreira de Almeida Revista Corrigida, que ela é extremamente antiquada nessa parte, ela não consegue organizar o que está escrito no livro quando está em narração e como está em poesia como poesia, ela mistura tudo como se fosse tudo uma linguagem de prosa, como se fosse tudo uma narração, e aí algumas leituras ficam muito mais difíceis por causa disso, porque a gente não consegue perceber esses paralelismos, tá, da poesia hebraica. Então, para a gente perceber, para a gente ver graficamente essa estrutura poética, a gente tem que ir para traduções mais modernas, como a Revista Atualizada, a NVI, a NVT. Todas as traduções mais modernas colocam a poesia hebraica na forma de poesia, diagramado na página da Bíblia como poesia. Já a nossa tradução João Ferreira de Almeida, versão Revista Corrigida, bota tudo de maneira cursiva, de maneira completa, tá? Então, olhando para o hebraico e olhando para essas traduções em português mais modernas, nós percebemos que a grande parte do livro de Jó é escrito em poesia, em linguagem poética. Todo o diálogo de Jó com os seus amigos e com Deus é em linguagem poética. Você só vai encontrar em linguagem narrativa o comecinho do livro e o finalzinho do livro. Nós vamos encontrar também o livro de Salmos todo, o livro de Provérbios praticamente todo, nós vamos encontrar o livro de Cantares praticamente todo, o livro de Eclesiastes é mais ou menos ali meio a meio, o livro de Lamentações é basicamente todo. Nós vamos encontrar também vários cânticos espalhados, como eu citei para vocês, em linguagem poética, como por exemplo Abacuque capítulo 3. E nós vamos encontrar também profecias nessa linguagem poética, tá? Estou mostrando isso para vocês para mostrar que não tem poesia só no livro de Salmos, tá? Então por isso que é importante trazer esse esclarecimento. E até por isso que no nosso estudo de seminário acerca dos livros do Antigo Testamento, a gente divide em lei, livros históricos, livros poéticos
e profetas. Aí profetas maiores e profetas menores. Só que se você ler a nossa Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, você não vai perceber que o livro de Jó é um livro poético. Você não vai perceber que o livro de, principalmente aí, o livro de Eclesiastes, é um livro que metade dele está em estrutura poética. Tá? Porém, eles são chamados de livros poéticos. Por quê? E eu estou explicando aqui para vocês, porque eles foram escritos no hebraico na forma de poesia. Então, queridos, essa explicação mais técnica, ela tem por objetivo informar vocês acerca da estrutura do livro dos Salmos. E por fim, falar para vocês no nosso tópico 5 acerca da divisão do livro de Salmos. Essa divisão aqui, irmãos, é uma divisão com pouca aplicação prática, tá? E existe um segundo tipo de divisão que já tem bastante aplicação prática. Primeira divisão sem muita aplicação prática é a divisão em 5 partes, que é do capítulo 1 ao 41, do 42 ao 72, do 73 ao 89, do 90 ao 106, do 107 ao 150. Aparentemente, todos esses livros, eles foram ou se somando um ao outro, ou em algum momento alguém compilou esses cinco livros e depois em cada livro foram sendo acrescentados novos salmos. E como é que a gente sabe que são 5 livros? Porque todos esses capítulos finais aí, 41, 72, 89, 106 e o 150, terminam com uma frase de louvor, que a gente chama de doxologia, que é bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se enche toda a terra. Amém e amém. Nós vamos ver essa fórmula mais ou menos repetida em todos esses salmos que estão aí diante de vocês, tá? Essa, como eu falei para vocês, essa divisão ela não tem muita aplicação prática, mas existe uma segunda divisão, que é a identificação de alguns grupos de salmos, que esses sim têm uma aplicação prática, tem uma relevância prática. Primeira divisão são os salmos que a gente chama de Halel egípcio, que são cânticos ao Senhor de adoração pela libertação. Esses salmos, irmãos, certamente não foram escritos no período de Moisés, em que o povo foi tirado da terra do Egito. Foram escritos muito depois. Só que a tradição judaica passou a tratá-los como salmos a serem louvados na celebração da Páscoa. E por que eles são relevantes? Porque eles vão nos remitir lá à última ceia de Jesus, que diz que depois de que ele ceou, ele louvou ao Senhor. Quando a gente vai para o grego, a gente viu que ele cantou o Halel. E o que é o Halel? O Halel é o Salmo 113 ao 118. Esses salmos aí do 113 ao 118 é o que a gente chama de Halel ou Halel egípcio. A palavra Halel é louvai, tá? E Halel Iá, que é aleluia, é louvai ao Senhor. Nós encontramos também os cânticos dos degraus, que são os salmos do 120 ao 134, são 15 salmos, e esses 15 salmos, eles eram cantados pelo povo quando eles estavam peregrinando para Jerusalém. Por isso que eles são chamados salmos de degraus ou salmos de subida, porque Jerusalém, como você sabe, é uma cidade edificada sobre montes, o principal deles é o Monte Sião, e o povo, quando ia dos outros lugares para Jerusalém, eles estavam subindo para Jerusalém, tá? Então, esses 15 salmos eram salmos que eram cantados pelos judeus quando eles estavam indo para as celebrações, principalmente para as 3 santas convocações, que é a festa da Páscoa das Primícias, que também é chamada de Pentecoste, e também as festas das tendas ou tabernáculos. Nós temos também um Halel final, que é o Halel do Salmo 146 ao 150, que começam sempre com a frase louvai ao Senhor. Como eu disse para vocês, Halel Iá ou Aleluia é louvai, Halel Iá, Yavé, louvai ao Senhor, tá? Então essas 3 divisões aí são divisões de aplicação mais prática, porque a gente encontra elas de maneira mais específica na Bíblia. O nosso tópico 3 da nossa revista, irmãos, ele fala também de expressões que a gente encontra no livro dos Salmos que não tem um esclarecimento muito adequado, tendo em vista que o sentido dessas palavras se perderam durante o tempo. Por exemplo, a palavra selá. Selá você vai encontrar várias vezes ela no Antigo Testamento, no livro de Salmos. O que significa selá? O que prevalece hoje, mas também não tem absoluta certeza, é que significa interlúdio. É um período de pausa, provavelmente para ficar tocando os instrumentos, tá? Durante aquele período. Seria, mal comparando, o momento do solo dos instrumentos, ou o solo do teclado, da bateria ou da guitarra, que é o período em que a pessoa para de cantar e só os instrumentos tocam, tá? Então o selá seria isso, um momento que entre uma fase do louvor e outra fase do louvor e provavelmente fazer a transição entre essas duas fases, esse período aí do selá, esse interlúdio, essa pausa no canto, tá? Se tivesse instrumento, provavelmente os instrumentos iam continuar tocando. Nós encontramos também a palavra Gedutum,
que aparentemente era um dos líderes ali dos filhos de Coré. E tem outras palavras mais, irmãos, que grande maioria delas perdeu o significado moderno. O autor da nossa revista gastou bastante tempo falando dessas palavras, mas as fontes que ele utilizou eram inconclusivas, tá? E de fato são, irmãos. Ele procurou no que tinha de melhor aí no mercado acerca de comentários bíblicos do livro de Salmos. Eu vou apresentar para vocês agora, tá? Que eu indico que vocês adquiram. Se vocês quiserem se aprofundar no estudo aí dos Salmos, provavelmente seja um dos melhores materiais que nós temos aí em língua portuguesa nos círculos evangélicos, que é o comentário Vida Nova. Cada livro do Antigo Testamento, ou a grande maioria dos livros do Antigo Testamento, tem um livrinho para cada um. E quando chegar lá nos profetas menores, a gente vai encontrar alguns livros para 3 ou 4 profetas, tá? Eles são provavelmente o melhor comentário em língua portuguesa, de fácil acesso. Nós temos outros comentários também bons e outros não tão bons, tá? Certamente esse da Vida Nova é um dos melhores. Se você observar lá na revista, principalmente na parte do professor, você vai ver o comentarista sempre citando muito o Derek Kidner, que é o autor desse volume aqui do livro de Salmos, tá? Então, irmãos, essas são as minhas dicas para vocês aí de literatura. Não existe um livro definitivo sobre o livro de Salmos. Você vai encontrar da editora Paulus um livro muito técnico, um comentário muito técnico do livro de Salmos. Você vai encontrar em bíblias de estudo, principalmente aí de origem católica, como a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, uma abordagem mais técnica do livro de Salmos. Você vai encontrar também alguns comentários bíblicos aí de grande envergadura, dando um bom suporte aí para o estudo do livro de Salmos. E você tem também os comentários bíblicos que são mais fracos, que nos livros de Salmos eles são mais fracos ainda, tá? Porque o livro de Salmos é muito grande e que eles acabam economizando espaço aí nesse livro, tá? Então, se você quer um comentário mais extenso, que vai te abrir mais o entendimento, eu recomendo esse aqui. Deus abençoe sua vida, que Deus te dê uma aula abençoada no domingo. Se você quiser apresentá-los, esse conteúdo que eu acabei de passar para vocês aqui agora, pode utilizar. E 10h30, 10h20, estaremos juntos tirando todas as dúvidas. Um grande abraço, fique com Deus em nome de Jesus. Amém.